1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Algumas explicações importantes de você entender. Ordeno não eu, mas o Senhor. O que significa essa expressão? Significa que aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer não é caráter inspirativo e há uma parte que é inspirativa de Deus e a outra humana? Não é nesse sentido que esta expressão significa. Na verdade, a concordância é dizer que quando o apóstolo Paulo está dizendo ordeno não eu, mas o Senhor, quer dizer que o Senhor Jesus já tratou este assunto sobre a separação. Não é no sentido de que eu estou ordenando humanamente e o Senhor não. Ele está só dizendo, olha, existem perguntas. Ele está respondendo, de acordo com o versículo 1, que nós lemos do capítulo 7, ele está respondendo a perguntas que os crentes da igreja de Coríntios fizeram ao apóstolo Paulo sobre casamento, sobre vida sexual, sobre dom de continência, se era bom se casar, se não era bom se casar, e o apóstolo Paulo está respondendo a estas perguntas. E o que ele está dizendo aqui, ordeno, não eu, mas o Senhor, é que o Senhor já tinha dito claramente qual era a questão do divórcio. E ele deixou muito claro. Nós lemos isso no livro de Mateus, no capítulo 19. Nós vemos no versículo 9, que diz assim, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. O Senhor Jesus, ele deixou claramente que existe apenas uma exceção para o divórcio. Na perspectiva naquela época, naquele contexto, as pessoas daquele meio de Jesus, por ser uma cultura bastante... A mulher ela estava bem oprimida por uma interpretação errônea do texto ali do Antigo Testamento, era colocado abaixo, inclusive, do boi, do gado, aquela questão toda do ponto de vista social. Não foi essa postura que o Senhor Jesus trouxe, e por qualquer razão se dava carta de divórcio, ou carta de repúdio. A ideia era, a mulher queimou o arroz, não gostei, estou chateado, pode ir embora. Né? Já foi. Né? Não fez as suas vontades, qualquer motivo se dava a carta. E nesse contexto que o Senhor Jesus vai dizer que não, o casamento não pode ser levado dessa forma, só existe uma exceção, porque o casamento é uma aliança que não pode ser quebrada e que o divórcio não é uma norma, mas sim uma exceção. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais a respeito ainda do divórcio, mas eu quero ir textualmente para os irmãos entenderem o que nós estamos falando, tá bom? Então, quando o texto diz que não, digo não eu, mas o Senhor, ele não está fazendo uma diferença entre um ensino divino e infalível, que é o de Cristo, e um ensino humano e falível, que é o de Paulo. Não, ele está fazendo uma distinção entre um ensino divino de Jesus e infalível, que procede também do Senhor, através da orientação apostólica, tá bom? E o que vai nos ensinar? Eu queria que você fosse um pouquinho à frente, só para nós entrarmos nessa argumentação. O versículo 39 e 40, nós vamos ver semana que vem de novo, mas só a primeira parte. Você preste atenção no versículo 39, que é o meu primeiro ponto, da duração do casamento. O tema de hoje é até quando o casamento deve durar, né? De que forma? Quais são? Como que a coisa está ruim? O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? O nosso tema pode dizer assim, será que antes só do que mal acompanhado mesmo? Né? Então vamos estar respondendo essas perguntas. Paulo diz que o casamento deve durar enquanto durar a vida.
Reparem que vai dizer no versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Pastor, é só a mulher? Não, o homem também. O que o apóstolo Paulo está respondendo perguntas porque eram referentes, especialmente, você vai ver em várias questões do texto, em relação à mulher. Se a mulher podia falar em público, se a mulher podia cortar o cabelo, se existiam várias questões que se relacionavam em relação ao sexo feminino. Mas você vai ver sempre que o apóstolo Paulo está mencionando da mesma forma também para o homem. Então, a mulher ou o marido está ligado ao seu marido enquanto ele viver. Esta é uma aliança muito forte, que tem aspectos espirituais, como nós já vimos no capítulo 6, né? Há aspectos espirituais que ligam, há aspectos emocionais que ligam, há aspectos de filiação, quando há filhos. E casamento não tem condições de você separar, se não ficar pedaço um do outro. Eu poderia ter lembrado, se tivesse lembrado, eu tinha feito essa ilustração aqui. Geralmente, quando eu falo para casais, eu faço ilustração. Pego uma figura de uma folha de um homem e uma folha de uma mulher e a gente cola, sabe? Cola mesmo. Aí, depois de um pouquinho de tempo, a gente fala assim, então separa agora. Separa? Dá para separar? Dá. Mas sempre tem pedaço de um no um e pedaço do outro no outro. Assim, tá? Casamento é assim. Nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser igual. Né? Ah, pastor, mas a misericórdia e a graça? Sim, a graça e misericórdia num segundo casamento. Mas não quer dizer que você não vai levar uma herança. Não quer dizer que não vai ter consequências. Não quer dizer que não haja lutas e dificuldades em relação a isto. Então, até quando o casamento deve durar? A palavra de Deus deixa claro. Enquanto ela viver, deve se manter casado. Essa é a postura do apóstolo Paulo. Só para você entender o contexto, para nós entendermos o texto que nós estamos explicando aqui. O que se deve fazer se eu tiver me arrependido de ter casado? Mais ou menos essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Casei errado. Me arrependi. O que eu tenho que fazer? Versículo 10 vai dizer. Ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Há muitos dentro desta situação de arrependimento, dentro da igreja. Casei, estou sofrendo, olha o que eu estou vivendo. Há muitos casais que depois perceberam que fizeram uma grande besteira. E agora, o que fazer? Ela é muito clara. A resposta do apóstolo Paulo é: casou, aguente firme. Não desanime. Leve em frente seu casamento. Não pule fora da relação. Você está em uma aliança. Não existe a quebra da aliança, não resolve, mas a restauração das motivações e o profundo arrependimento da razão pela qual você casou é necessário tratar. A maioria de casais fazem a pergunta errada. Muitos estão num sofrimento, estão numa angústia, estão percebendo que fizeram uma besteira, mas você já está num casamento. Alguns que querem colocar aquela palavra, mas pastor, a Bíblia diz aquilo que o Senhor uniu, que não separe o homem. Mas se não for o Senhor que uniu, né? Não existe mais isso, porque você está dentro de uma aliança que Deus abençoa. O problema é que se você começou mal, se você começou mal, queridos, você vai ter que fazer restituições e consertos. A maioria dos homens e mulheres casam com motivações erradas. Eu já ouvi em toda essa jornada, dentro e fora, porque eu tenho falado bastante fora, e a gente acaba fazendo aconselhamento, lendo outros livros, mulheres que se casam porque queriam sair de casa, homens que se casam porque queriam ter uma relação sexual,
homens que se casam porque eles estão revoltados e carentes e não querem mais porque não suportam o pai, não suportam a mãe. Mulheres que se casam porque estão com medo de ficar sozinha e têm medo de não encontrar um outro homem que as ame, e apesar de aquele saber que aquele homem é difícil, complicado, mesmo assim se casa. Porque você sabe qual é o maior medo de toda mulher? O maior medo de toda mulher é se sentir sozinha, passar desapercebido. Porque toda mulher foi feita com a capacidade de ser amada. Essa é a essência de toda mulher. Pode ser aquelas executivas, sabe? Assim, inclusive elas, todas precisam se sentir, foram feitas por Deus para se sentirem amadas. O maior medo de uma mulher é passar desapercebido. Isso tanto socialmente, em qualquer lugar, a mulher ela precisa ser notada. E como o diabo usa isso, né? Nós temos hoje a questão da luxúria, da beleza, o diabo usa isso. E o homem, por outro lado, Deus fez com a capacidade de amar. O homem fez com a capacidade de amar. Por isso que eu li uma frase fantástica essa semana que dizia o seguinte, ele dizia assim, apesar de ser um pouquinho meio machista, mas só para você entender o contexto, dizia assim, olha, por trás de todo homem de sucesso existe uma grande mulher. Né? E dizia assim, mas por trás de todo homem fracassado existe pelo menos duas. No mínimo duas. Porque é verdade, não tem condições de um homem amar duas. É uma só. A Bíblia não diz que nós não devemos amar dois senhores. Diz que é impossível amar dois senhores. Então, quando nós olhamos dentro da palavra, as motivações pelo qual casamentos acontecem, eles acontecem com motivações às vezes ingênuas, acontecem com motivações cheias de dor, acontecem casamentos por motivos de solidão, de desejo, sabe? Casamentos que na verdade tenta-se fazer um conserto, gente que roubou a mulher, sabe? Eu roubei, tirei ela da casa dela, roubei ela dos pais, né? Inevitavelmente, quem roubou uma mulher de casa, ele precisa voltar e pedir a bênção dos pais em arrependimento, porque houve uma quebra. A Bíblia diz que maldito é o homem ou a mulher, a pessoa que não obedece os seus pais. Isso está no Antigo Testamento. Existe uma maldição, uma palavra pesada sobre obediência. A Bíblia diz que a obediência para os pais está ligada de forma direta ao sucesso da vida. Diz assim, se prolongarão os teus dias. Mas esse dia, gente, não tem a ver apenas com dias de quantos anos você vive. Não, essa ideia de vida é muito mais além de você morrer cedo. Não, tem a ver com avançar, tem a ver com prosperar. Homens e mulheres que não receberam a bênção no casamento, a vida deles financeiramente, a vida deles emocionalmente, dá assim, voltas e voltas, enquanto não houver conserto, enquanto não houver reconhecimento do que o que eu fiz é pecado. Restauração de um casamento que não começou bem requer obediência e percorrer o caminho que se fez logo no início. Esse é um princípio bíblico no Novo Testamento. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer quando perdemos o primeiro amor? O que diz? Primeiro lembra. Depois, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Esse é um princípio, não só para o relacionamento da vida com Deus. É um princípio de amor, é um princípio de relacionamento. Se meu casamento morreu, está morrendo, perdeu o seu valor, se algo não está... A Bíblia diz assim, você tem que lembrar onde você caiu. Arrepender-se. Graça não nos liberta da consequência dos pecados. Presta atenção. Graça
não nos liberta da consequência dos nossos pecados. Graça nos permite acesso direto ao Senhor. Sangue de Jesus. As consequências dos nossos pecados precisam ser tratados biblicamente. Por isso que nós temos lá no Antigo Testamento, por exemplo, vou explicar melhor para vocês. O que acontece se eu roubo alguém? Se eu roubo alguém. Eu tenho só que dizer assim, desculpa aí, roubei você, viu? Foi mal. No Antigo Testamento diz, não, meu filho, você vai ter que devolver 4 vezes mais. Há um preço. Isso, você tem um caminho a percorrer. No Novo Testamento, a palavra vai deixar claro. Lembram a parábola do filho pródigo? Vocês lembram? Ele se arrependeu ou não? Lá, nas bolotas do porco. Lá, quando tudo está ruim. Lá, se arrependeu ou não? Deus perdoou, sim. Foi restaurado ou não? Não. A restauração só aconteceu quando ele voltou para a casa do pai. Percorreu todo o caminho de volta. E teve que dizer tudo para o pai o que ele tinha feito de errado. Aí sim a restauração de graça. Nós precisamos entender que perdão é uma coisa e restauração é outra. Restauração é processo, perdão é ato. Eu sou perdoado a partir do momento que eu me arrependo. Eu sou livre diante do Senhor. Tenho acesso direto diante do Pai. Porém, consequências de pecado precisam ser tratadas. Biblicamente tratadas. Por quê? Porque eu posso estar sofrendo consequências de ações que eu iniciei um relacionamento fora da vontade de Deus. Fora da aliança do Senhor. E família é assim, se nós não entendermos e nós não compreendermos que existe um processo de arrependimento, mas eu era cego, pastor, eu não entendia, não era crente, não conhecia o Senhor Jesus. Mesmo assim você precisa arrepender, porque o pecado é pecado em qualquer circunstância, você tem que voltar o caminho. E esta é a ideia do arrependimento. Eu volto, converto-me, eu estou indo nessa direção, me converto, agora vou para cá. Tá? Então é necessário pedir perdão dos nossos pecados. Casamentos que não começam bem, dificilmente têm uma jornada tranquila, não tem. Porque a palavra de Deus precisa se cumprir. E há muitos que estão perdoados, mas ainda sofrendo a consequência dos seus atos e escolhas e decisões, que precisam de arrependimento, de um caminho de restauração. Então, se eu casei errado, a solução não é a separação, a solução é o arrependimento. Muitos, no segundo casamento, Deus lhes mostra e lhes esfrega diante do seu rosto, dizendo, por esta razão você pecou. E não é de dizer, mas é que naquela época... Eu falei assim, não, existe restauração, existe, mas tem que percorrer o caminho de volta. Lá, reconhecer. Eu já vi muitos dizendo, pastor, se eu soubesse o que eu sei hoje, não teria me separado. Não dá mais para voltar, e não dá mesmo. Mas eu preciso me arrepender porque eu estava no caminho errado. Eu desobedeci. Eu fiz o que estava longe do Senhor. E a partir daquele momento, irmãos, nós temos restauração na nossa vida. Às vezes nós estamos sofrendo as consequências. Se você olhar o Antigo Testamento, todas as vezes que houveram quebras, essas pessoas caminharam e muitas vezes receberam a bênção de Deus. E Deus ia abençoando, mas ainda estavam sobre a consequência das suas escolhas. E enquanto não houve reconciliação, restituição, não houve. Você lembra de Jacó? O que Jacó fez? Não foi ele que enganou o irmão? Recebeu a bênção do pai ou não? Recebeu. Mas ele ficou sem consequência? Não, amados. Não. Ele ficou sem nada. Ele ficou sem herança. Ele estava sobre a bênção porque tudo que ele fazia prosperar. Mas ele ficou 14 anos na mão do sogro, depois mais 7. Ele ficou 20 anos trabalhando como escravo. E quando ele lutou com o anjo, ele lutou, Deus mudou o nome, mas no mesmo dia, ao mesmo tempo que Deus abençoou, ele teve que se reconciliar com o seu irmão. Ele teve que se humilhar, ele teve que pedir perdão para o irmão.
só houve e só se tornou Israel após a reconciliação com o seu irmão. Está entendendo a força disso? Você já viu aquelas... Em Josué nós vimos isso. Por que o povo perdeu? Porque foi quebrada uma aliança que alguém fez lá atrás. Porque as alianças são fortes. Com Davi nós vemos isso também. Porque essas coisas são muito fortes na nossa vida. Casamento é uma aliança estabelecida por Deus, e Deus deixa claro: cuidado com isso, não pule fora. É a restauração, é o quebrantamento, é o sacrifício, é a rendição, é a entrega um diante do outro. Mas aí, pastor, e se o outro não quer? O que é que eu vou fazer? Aí existe uma orientação. O que se deve fazer quando a situação se torna insustentável? A Bíblia deixa claro: se porém ela vier a separar-se, que não se case. Se houver uma separação, diz assim: olha, que não se case. Tem que permanecer solteiro. Permanecer solteiro dentro dessa circunstância. Vai abandonar? Então a Bíblia está dizendo: você vai ficar sozinha. Há casamentos que adoecem a tal ponto que a decisão de ficarem juntos pode ser mais arriscada do que se separarem. Há casos, sim, que às vezes se corre risco de vida, a violência, sabe? E eu tenho orientado isso, que já me ouvi pregar sobre isso. Eu tenho dito isso, que a gente precisa rever algumas interpretações de alguns textos. Por exemplo, Malaquias é um versículo muito defendido por alguns estudiosos da Bíblia, os pastores, que diz: eu odeio o divórcio. Malaquias diz isso. Acho que, se não me engano, é capítulo 2, versículo 16. Sim, mas também no mesmo versículo, Deus diz que odeia as mãos violentas. No mesmo versículo. Odeio o divórcio, mas também odeio as mãos violentas. Deus é sempre a favor da preservação da vida. Mas quanto ao novo casamento, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz: ao se tornar insustentável e ter separação, deve não casar-se. Então, ou fica sozinho, ou, como diz, se porém ela vier separar-se, que não se case, ou se reconcilia com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Sempre a ideia da reconciliação. Reconciliação. Às vezes existem separações, e nós trabalhamos. Eu tenho um conselho sempre para as pessoas sobre desistir de um casamento. Eu digo: só desista de um casamento se você tiver a certeza que você tentou tudo. E se você nunca foi aconselhado, nunca expôs a sua mente para entender o que é casamento, você não tentou tudo. Porque tem muita gente que diz assim: eu tentei tudo. Tudo assim na cabeça dele. Mas existem homens e mulheres que nunca entendem e compreenderam o que é casamento. Não se disponibilizaram. Nunca leram um livro, nunca assistiram uma palestra, não se colocaram ao aconselhamento do que é casamento. Ali esses dias, sei lá, todas as vezes que eu vou pregar fora, e eu falei esse último final de semana sobre casamento, e sobre homens, mulheres e filhos, e foi um tempo muito legal lá, e ela me abraça e me diz assim: olha, no casamento da Jaque e do Jader, que eu preguei 20 minutos, e ela disse assim: foi tão boa a sua pregação. Eu falei assim: foi mesmo, meu irmão? Eu fico tão feliz quando você fala isso para mim, principalmente quando a gente fala sobre casamento, né? Porque aí endossa. Ela fala assim: mas eu tenho uma pergunta para falar assim: você se inspirou em nós? Eu falei assim: é verdade. Eu falei assim: eu sou 95% do ministério de casamento para você. Eu falei assim: é verdade. Somos, aprendemos juntos. E é verdade. Porque eu digo assim: olha, teve momentos do casamento, eu falo isso para você, já falei várias vezes, que eu me senti tão fracassado que eu achei que esse barco ia afundar, que eu tinha duas escolhas: ou eu pulava fora, né? Aí eu tinha que fazer na oração com o pastor Cláudio Duarte. Eu fiz oração, confesso para você: Jesus, o Senhor me mata, ou mata ela, porque a Bíblia diz que é a única razão, porque só separação. Porque não há outra que seja da vontade de Deus. Ou você morre,
ou não. Ou o Senhor tem que transformar. E aí Deus falou no meu coração, você tem que aprender sobre isso. Aí eu fui ler e estudar sobre casamento. Comprei uns 5 livros sobre casamento. Comecei a ler. Mas eu vou lhes confessar uma coisa. Olha como um homem é terrível. Vou confessar meus pecados para você. Eu estava lendo livros para mostrar para a Sueli o quanto ela estava errada. Porque o coração do homem é assim, do ser humano é orgulhoso. A gente pode perder a pessoa, mas que ganhar briga. Né? E eu dizia assim, eu vou mostrar para ela, eu vou provar o que os conselheiros falam sobre o casamento. E quando eu lia, eu percebia que quem estava errado, quem era? Eu mesmo. E eu dizia assim, Jesus, estou fazendo tudo que o pastor fala aqui que não pode fazer. E eu achava que eu estava certo. E o coração ia, eu digo assim, então não tem como você pensar em separação, dizer que tentou tudo, se você nunca expôs o seu coração e a sua mente a de verdade entender o que é casamento. O pastor Rick Warren, que é um homem que eu admiro muito, ele diz que a Mastercard salvou o casamento dele. Porque ele fala que ele estava tão duro no início do ministério, que ele entrou numa crise tão grande com a Kay, que é a esposa dele, que ele teve que procurar um conselheiro, porque nos Estados Unidos isso é muito comum, conselheiros de casais, pastores, mas que eles vivem disso. Que ele não tinha dinheiro, ele teve que pagar as sessões de aconselhamento no cartão de crédito, porque não tinha grana. Mas ele disse que foi aquilo que salvou o casamento dele. Porque aí ele percebeu e entendeu. Eu costumo dizer, irmão, às vezes nós estamos tão feridos que quando tentamos conversar, a única coisa que a gente vê é a gente mesmo. Estamos o tempo todo dizendo, tentando mostrar a nossa dor para o outro, mas dificilmente conseguimos enxergar a dor do outro. As nossas conversas, na verdade, é o tempo todo uma disputa para saber quem está sofrendo mais. Eu quero mostrar para você o quanto estou sofrendo. É por isso que precisa de um conselheiro. Porque o conselheiro começa a enxergar e ver o que está acontecendo. E a traduzir os sentimentos. Se não há ajuda, você nunca tentou tudo. Nunca tentou tudo. Mas tem muita gente que diz assim, olha, eu tentei de tudo, já fiz tudo, já fiz. Mas na verdade não. Nós precisamos aprender. Portanto, a restauração é o melhor. Mas caso haja uma separação, fora a exclusão, fora o adultério, a Bíblia diz o seguinte, permaneça solteiro. Vai encarar? Vai viver assim? Essas são as únicas exceções que a palavra de Deus nos mostra. Por isso, a orientação do Senhor é muito clara quando se refere em relação ao novo casamento. Contudo, amados, de maneira nenhuma o apóstolo Paulo está apoiando o divórcio. Divórcio na Bíblia é sempre exceção, não regras. Antes da separação, tenho que ter certeza que foi tentado tudo o que estava a meu alcance. Paulo afirma que o ensino de Jesus, que o divórcio só é legítimo e permitido para o cônjuge que foi vítima de infidelidade conjugal. O ensino bíblico sempre é o que Deus ajuntou, que não separe o homem. Toda separação tem consequências muito sérias. Tem consequências de ordem emocional. Toda separação é um luto. Pior do que enterrar um esposo ou uma esposa. Porque um luto de alguém que está vivo. As pessoas passam por uma depressão muito grande. Passam por todos os estágios que se passam no luto, que são 4 estágios que vivem um luto. Primeiro, negação. É quando a pessoa diz, não faz falta não. Não preciso dele, não preciso dela, me vira sozinho. Para que eu preciso desse homem se não me ajuda em nada? Para que eu preciso daquela mulher? A pessoa não enxerga. Depois de 4 meses, 3 meses, a pessoa começa a enxergar. Aí cai a ficha. Aí entra no segundo estágio, que é a mesma coisa de um luto. Que o segundo estágio de um luto é raiva. A pessoa fica num sentimento de ira. Eu lembro que quando roubaram minha casa, eu passei por isso, né? Quando roubaram lá em casa, primeira semana eu falava para todo mundo, não, irmãos, eu já orei, já abençoei, Deus vai dar o dobro, né? Aquela coisa de dizer, não, aleluia, já intercedi pela vida desses ladrões, que o Senhor abençoasse. Quando deu 10 dias, eu queria usar meu computador, que custou na época 3.500, né? Na época um computador era esse preço, aí eu falei assim, irmãos, me deu uma raiva, que se eu tivesse uma arma, eu saia que nem doido, caçando ladrão. Buscando uma variante vermelha, porque foi uma variante vermelha que estacionou lá. Uma raiva que você não... O crente foi lá embaixo. A raiva é impressionante. O terceiro estágio de uma perda é a depressão.
aquele sentimento terrível de fracasso. E aí depois vem a aceitação. Mas todos passam. A consequência emocional é muito grande do divórcio, para filhos, para ambos, né? E inclusive eu li essa semana um artigo que falava o seguinte: uma pessoa não crente, que lhe perguntaram qual era o segredo dele ter 30 anos de casado. E ele disse que começou a observar as pessoas separadas. Ele disse que a pessoa separada era tão interessante que quando uma pessoa se separava, se divorciava, dava um upgrade na vida dela, dava uma repaginada na sua vida. Diz que o divorciado se rejuvenescia, a mulher começava a pintar o cabelo, mudava o cabelo, emagrecia, comprava roupas, mudava o quarto, limpava a casa, mudava a casa, dava aquela repaginada, ficava linda, ficava mais rejuvenescida, fazia todas aquelas coisas. O homem também, entra na academia, fica mais bonito, fica mais jovem, né? Fica mais simpático, mais agradável, fica aquele homem todo separado, passa por esse processo. Ele fala assim: por que você não faz isso quando estava casado? Se era isso que a sua esposa queria, se era isso que o seu esposo queria. Precisa separar para fazer uma repaginada na sua vida? Mas todo divorciado diz que ele fala assim, então, ele diz: eu me separei várias vezes. Ou seja, que ele se reinventou juntamente com a sua esposa várias vezes. Ele diz: me divorciei pelo menos 3 vezes, porque ele teve várias mudanças, pelo menos 3 vezes. Ela já se separou pelo menos 5, mas com a mesma pessoa. Rever a sua vida. Existem casamentos que depois dos 15 anos, viu gente, o casamento cai numa espécie de rotina, uma coisa de que parece que é tudo da mesma coisa, do mesmo jeito. Não, precisa dar uma repaginada mesmo, né? Vá numa segunda lua de mel, entra na academia, faz aquela coisa assim, né? Reserva um dinheiro para pintar, rejuvenescer, comprar roupa, emagrecer, fazer aquela dieta sério, diga assim: eu gosto de mim, eu vou ficar bonita, eu vou ficar bonito, eu quero uma transformação. Não espere separar para acontecer negócio, não. Precisa disso tudo, não. É necessário reinventar mesmo. Às vezes a coisa está lá, quase morrendo. Meu Deus. A gente é casado. Aí outro fala assim: fazer o quê? Puxa vida, né? Uma questão, o casamento é dinâmico, gente. É dinâmico, tem vida. Se você não cuidar, morre mesmo. Morre mesmo. Há tanta mulher carente que está precisando tanto ouvir, de dizer assim, sabe? Lembra que eu falei para vocês que a pior coisa para uma mulher passar desapercebida é verdade. Quando a mulher vai para o salão de beleza, a primeira coisa que ela fica o tempo todo, sabe? Faz assim com as unhas. Né? Bota a unha. Faz aquela pergunta terrível, né? Você não está vendo nada diferente em mim? Fala assim: Jesus, me ajuda, me revela. Né? Eu já ensinei para os casados que quando a minha esposa fala assim, vou no salão, eu já faço um raio-x antes dela ir. Sobrancelha, unhas, que tanto do cabelo, se pintou, não pintou, se cortou, se não cortou, pé, aquela coisa. Quando chega, tem que falar detalhe por detalhe, porque a pior coisa é passar desapercebido. Você que é casado sabe disso. Né? Então, você tem que, né, todas as vezes que você quer elogiar uma mulher, nunca elogie no geral. Elas não gostam, nem funciona. Se você falar assim: que você está linda. Isso não é. Tem que ser específico. Olha, o seu cabelo combinou, aquela blusa, aquele sapato, aquela coisa. Você tem que ir específico. Verdade. E isso vem, e eu pensei que isso só era com adulta, mas a Fernandinha é igualzinha. Né? Já vem com chip trocado desde criancinha. Ela troca a roupa, bota lá o negócio, ela fica para mim na frente assim: oi filha, o que foi? Como que eu estou? Filha, você está linda, você está uma princesa, gostei, seu negócio bonito. Eu falei assim: obrigado, pai. Assim, meu Deus. Homens não. Se eu lhe comprar roupa para eles, ele fala assim: mas eles não gostam, por quê? Mas é tão bonito, é muito quente, eu não gosto, detesto. Mas está lindo, não quer nem saber que está lindo, quer saber que está confortável. Homem quer saber que está confortável, não quer saber que está bonito. Casamento precisa ser cuidado. Sabe, porque há mulheres que estão carentes, há homens que estão carentes de respeito. A solução, amados, as crises. A palavra crise, ela significa tanto desastre,
como pode servir como oportunidades. Mudança. Sabe? Existem crises que o Senhor faz mesmo, irmãos. No casamento, o Senhor faz. Porque a gente precisa de mudança. A gente precisa de transformação. Às vezes nós estamos tão acostumados a uma rotina de vida que não é o fato de você ir trabalhar, mas é a visão, é a perspectiva. É a coisa que está acontecendo que precisa de um momento. Casais, vocês são carentes, podem ter 50, 60 anos de casado, vai ser sempre a coisa. Precisa sair junto, precisa conversar, precisa dialogar, precisa cuidar, precisa depositar. Quem participou comigo dos encontros de casais sabe o que eu estou falando. Precisa esse momento. A cobrança, as brigas jamais produziram mudanças positivas. Nunca. Os pedidos, a valorização, o reconhecimento do outro, sabe? Olhar as queixas. A queixa que o outro está dizendo, o que o outro tanto reclama? Eu digo, queixas nunca são queixas. Queixas muitas vezes são demonstrações de necessidade. Queixas muitas vezes, se você souber interpretar, muitas vezes elas são pedido de socorro. O problema é que nós não sabemos pedir corretamente, a gente sempre cobra, exige, briga, mas por trás de toda cobrança, de toda briga, de toda reclamação, existe sempre uma alma dizendo, eu preciso de você. Eu preciso de você. E o outro está revelando algo que o outro precisa. Nunca é a solução. Mas quando não dá mais, quando o outro não quer, a Bíblia diz, olha, a separação, fora do adultério, diz assim, você vai permanecer sozinho. Isso é duro, mas é orientação. É o que está escrito. É o que diz a palavra. Por isso, nós temos que cuidar da nossa família. Nós temos que ensinar aos nossos filhos, treiná-los. Cuidado, mães, com ficar falando. Homem não presta. Casamento é ruim. É difícil. A vida. Ficar, sabe, aquela coisa. Muito. Isso faz muito mal. Faz muito mal. Cuidado com ficar, sabe, a forma, pai, como você trata essa mulher. A desonra. A falta de valor. O descaso. Sabe? As coisas terríveis. Isso faz muito mal. Porque é isso que eles vão aprender. Quando o seu filho casar, a primeira referência que ele tem é você. Isso não é bom. A Bíblia, ela vai dizer que casamento requer cuidados. Requer cuidados. Casamentos requer cuidados. E eu estou falando na igreja, muitos erroneamente pensam que porque as possibilidades da separação está fechada, muitos dizem, acham que o casamento não precisa ser cultivado. Vai acontecer automaticamente. E não é. Não é. Reconcilie-se. Sempre há espaço para reconciliação. Sempre há oportunidade de reaprender. Conheço muitas histórias que o casamento nunca foi mais o mesmo, mas foi melhor. Reinventar a possibilidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que separação tem um preço social, espiritual, emocional, um preço com os filhos nem se falam, quantidade de consequências. Que Deus, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que disse isso. Amém? Queria convidá-los a orarem neste momento, juntamente comigo. Amado Senhor, quero agradecer pela Tua palavra. Ela é muito clara, Senhor, quando nos orienta. Ela é verdadeira. Nós entendemos, ó Pai, que casamento precisa de saúde, família precisa de saúde. Separação nunca resolveu um problema, só cria muitos outros. Há muitos, Senhor, que precisam arrepender-se disso.
Há muitos que precisam restituição. Há muitos que precisam percorrer o caminho de volta. Há muitos que precisam entender que houveram falhas. Há muitos que precisam receber a bênção dos sogros. Há muitos que precisam perdoar pai, mãe, sogros. Há muitos que precisam dizer: eu fui desobediente, Senhor, e eu sofro as consequências disso. Há muitos, Senhor, que podem perceber que se descuidaram a si mesmo, descuidaram o outro. Há muitos, ó Pai, que talvez têm medos por causa das feridas que receberam dos seus pais, dos fracassos dos seus pais. E hoje, Senhor, tem dificuldade de enxergar uma vida de casado. Cura as feridas, ó Pai. Sara, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Deus. Cuida dos casamentos aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Ensina-nos a enxergar qual é o teu plano, qual é o teu propósito. Há muitos, ó Pai, que estão tão enganados, Senhor, estão tão endurecidos na sua alma, e só o Senhor pode abrir os olhos. Eu peço diante de Ti, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, nos ensine. Proteja os casais, ó Pai, da nossa igreja. Guarda, ó Pai. Há muitos que precisam da Tua intervenção e por eles nós clamamos. Venha, Jesus, toma conta da nossa casa, da nossa vida, dos nossos desejos, dos sentimentos. Renova as forças daqueles que estão cansados num casamento frustrado e que não sabem mais o que fazer, mas que o Senhor pode intervir sobre essa história. Que o Senhor mudar, e é o nosso clamor. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém.